Kaiser aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a parte final da quarta e última temporada de Ozark que chegou na Netflix nessa sexta-feira, dia 29. E, gente, ai, que final, né? Gostei como a série finaliza, mas tem algumas questões aí na meiuca que eu quero falar aqui nesse vídeo. E por isso esse vídeo vão ter spoilers pra discutir abertamente sobre essa série maravilhosa e principalmente sobre os eventos finais. Então fiquem aí avisados. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, nessa temporada a gente vê a intensificação de tudo que aconteceu, né, nessas 4 últimas temporadas, e nessa parte final se intensifica mais ainda com, inclusive, traição dentro do próprio cartel e também com toda a questão do envolvimento do FBI, além dos problemas pessoais. E eu preciso falar que essa temporada não foi como eu imaginava de uma forma geral, principalmente depois da forma que terminou a primeira parte. Então eu imaginei que essa segunda, ela iria se intensificar e intensificar cada vez mais, principalmente com aquela cena do carro capotando que inicia a temporada, e aqui nessa parte 2 a gente compreende o porquê, mas no final das contas essa temporada ela tem momentos de calmaria e também é uma temporada que contempla tudo que a gente já viu até agora, todos os personagens. A gente tem um arco de finalização muito bem feito para esses personagens, para histórias deles, mas pela forma que termina a temporada eu senti que algumas histórias ficaram um pouco soltas, que elas não eram tão necessárias como pareceu ser conforme a gente foi acompanhando. Então, para falar sobre a temporada, vamos começar falando sobre o final especificamente. Aí a gente vê toda a trajetória e volta a falar do final de novo aqui no vídeo, tá bom? Eu gostei muito do final e eu acho ele completamente plausível, principalmente pelo que a gente já vinha acompanhando ao longo das temporadas, em que a gente via a família Byrde, né, simplesmente se envolvendo mais e mais com as questões do cartel. Algo que iniciou ali só numa lavagem de dinheiro, aqui a gente já vê o próprio Marty matando ali, né, um dos capangas do cartel. E a temporada, de uma forma geral, ela falou muitas coisas ali em diálogos, nas entrelinhas, conforme a gente ia acompanhando a história. Por exemplo, o capotamento do carro, né, ainda mais numa temporada que fala muito sobre divindade, religião, tanto com o retorno do pai quanto do padre ali do cartel. O próprio padre ali no final fala sobre ficar muito próximo da morte com muita frequência, que não era algo bom. E ela fala que aquele momento simplesmente foi uma forma, na realidade de Deus, falar que independente do que aconteça, eles vão sair vivo dessa. E é interessante isso, porque conforme eu fui assistindo o final, eu fiquei assim, pô, tá muito positivo. Eu achei que todo mundo ia morrer no final, acabou não sendo. Acaba que a série tira a personagem que a gente mais gosta. E conforme a gente vê as coisas acontecendo, né, tipo, os Byrdes conseguem o que eles queriam, mas aí acaba se tornando uma problemática, porque, sei lá, a Wendy colocou a irmã do Navarro pra comandar, sendo que era pra ser o Marty, e aí era o controle deles. Então vão acontecendo situações que vão complicando, eles sempre têm que ter as reviravoltas deles lá e acaba dando certo, mas a gente vê que cada vez mais eles vão se envolvendo. Então é uma última temporada que fica brincando com a gente, da gente acreditar que eles podem morrer a qualquer momento ou que eles vão sair livres dessa no final das contas. E é mais interessante ainda, principalmente quando a gente chega no momento do policial, né, que não desiste deles ali, e a gente tem um momento em que o Jonah atira e encerra a série assim. E eu acho interessante esse final, gente, porque ele pode ser algo aberto. Quando eu for falar do Jonah, eu vou entrar em mais detalhes disso aí, mas o que eu quero dizer com esse momento final é como eles trazem a frase emblemática de tipo, pessoas como vocês não ganham, e no final das contas são as pessoas que sempre ganham. Então é por isso que eu falo que a gente tem um final extremamente plausível, principalmente quando a gente acompanha essas histórias e começa a perceber como todas as questões ali políticas que são envolvidas, como a própria Ruth fala, né, do xerife novo da cidade, é uma merda maior do que ele pode imaginar. Então é interessante a gente ver que mesmo pessoas em situação de poder, ela tá abaixo de pessoas que também são poderosas e perigosas, né, e que na realidade tá fazendo as coisas movimentarem. E fica mais interessante ainda quando a gente vê, né, o FBI ali, e por isso eles trazem também aquela frase emblemática, né, sobre a lavagem de dinheiro. Ah, se o FBI permite, não é ilegal. Então a
gente vê o envolvimento de tudo e como realmente vai se intensificando e como é muito mais problemático do que a gente compreende vendo naquela primeira camada, né? A corrupção acontece de várias camadas e todos ali são culpados, tá? Não tem ninguém menos culpado, porque tudo a gente vê, né? É um jogo de interesses. House of Cards já tinha mostrado isso muito bem. Então a gente tem um final que se caminha pra acontecer o que eles queriam, né? Mesmo que não da forma que eles queriam, principalmente com a morte da Ruth, mas em que eles conseguiriam sair ali de Ozarks. E é muito interessante porque quando a gente pensa em retrospecto na série, né? A gente vê como a cidade ficou com a chegada dos Byrdes, né, consecutivo com a chegada do cartel também, o que aconteceu ali, as pessoas que morreram, e por isso que eu falo que eu acho que essa parte final, ela é tão contemplativa e faz jus a todos os personagens que participaram, sabe? Então a gente tem momentos de visões ali da Ruth, eu acho que a jornada da Ruth, de uma forma geral, é o que acaba trazendo mais essa essência de Ozarks, porque a gente vê como cada um foi morrendo ali ao longo das temporadas, muito por causa desse envolvimento com os Byrdes, e que eles sempre acabam vencendo, o cartel ali sempre acaba vencendo, e também que é um caminho sem volta, né, porque quando a gente vê a Ruth, ela vê que ela é a primeira Langmore com o nome limpo, e ela tem uma jornada muito interessante, pra mim é a melhor da série de uma forma geral, e Julia Garner é simplesmente absurda, e ela tá simplesmente absurda aqui em Ozark, e a gente consegue entender as motivações dela, a gente consegue entender desde o início como que ela se envolveu com tudo isso, mas eu gosto muito desse quase respiro que ela tem, que ela fala que ela quer se manter limpa, que ela não quer se envolver mais com coisas ilícitas, mas também é muito interessante como a gente vê os personagens olhando internamente para eles, e na Ruth a gente vê muito isso. Gostei muito, inclusive, como eles construíram essa relação mais da Ruth com o Wyatt, nesses momentos em que ela se imaginava ali conversando com ele, dela fazendo a piscina, toda a questão ali da piscina, sabe? E o fato do próprio cara ter sido enterrado ali na piscina, sabe? É muito simbólico. E gosto como eles desenvolvem essa relação de amizade, deles estarem ali juntos desde o início e deles terem perspectiva de futuro, né? Quando eles conversam sobre ter uma piscina, é uma forma de mostrar que eles tinham perspectiva de sair daquela vida e que eles eram bem diferentes, né, dos pais. Porque quando a gente chega nesse momento que ela vai se manter limpa, né? A juíza até fala: a maioria dos crimes que você cometeu, você tava sempre com algum parente, foram eles que te levaram pro mau caminho. E ela mesma fala, né, que não foi eles, porque tudo que ela se envolve, mesmo após a morte deles, inclusive a morte deles também tem muita culpa desse envolvimento todo com o cartel e tudo mais. E a gente vê um cara, né, como aquele lá que rouba as coisas do Wyatt, que acabou sendo preso pela morte do Wyatt e da Darlene, ela se vê naquela situação. Inclusive, a Ruth, né, ela vê muito da família dela naquele cara. Ela até fala assim: ah, ele só era burro e sei lá o que, mas ele não é um assassino. É quase como olhar pra trás, olhar para as questões da família dela. E a gente vê que ela não consegue se manter limpa, né? Porque ela mesma matou o Ravi antes disso. A morte também do Capanga, né? Ali pela Rachel. E é aí que começa essas meiucas que pra mim perdem um pouquinho o sentido, que acaba sendo uma enrolação de história. Se a gente pensa no enredo da Rachel de uma forma geral, era mais uma forma da série trazer ela pra esse momento final, mas ela não tem tanta necessidade de estar nesse enredo, principalmente quando ela vem, né, pra ser meio que a sócia ali, apesar que assim, faz sentido, eu entendo o porquê dela tá ali também, porque no momento que a Ruth e ela fazem essa parceria, é muito sobre Ozark tomando conta de novo, sabe? A Ruth, ela tá numa posição de poder ali, que ela herdou as coisas da Darlene, a Rachel também vem com essa de, pera, existe um testamento, o Wyatt foi casado, alguma coisa você deve conseguir tirar disso, que apesar da Ruth ser muito esperta, era uma ignorância que ela tinha, né? A gente vê que falta principalmente algumas coisas mais legais, que o Marshall acabava ajudando ela em muitos aspectos, mas a Rachel, eu senti que ela ficou muito mais assim, ah, vamos trazer a personagem de volta, porque se for pensar na história de uma forma geral, a Ruth, ela não necessariamente precisaria dela, porque quando ela consegue a legalidade ali do cassino e tudo mais, é quando o nome dela já tá limpo. Então é aquela coisa, entendo porque não necessariamente precisa, mas ainda mais nessa parte que eu senti que algumas coisas ficaram mais prolongadas
do que deveriam. Por exemplo, a própria história das crianças, assim, acho que poderia ter sido um pouco mais direto ao ponto. E tudo é meio que assim, eu entendo o porquê teve, sabe? Foi extremamente importante pro arco da Wendy, pra ter, inclusive, esse perdão das crianças com a Wendy, deles ficarem juntos, deles terem esse entendimento final, principalmente quando a gente chega no momento final ali do Jonah. Mas acho que algumas resoluções poderiam ser mais rápidas. Então, eu sinto que, principalmente numa temporada que ela é dividida em duas partes, ela se prolonga em algumas coisas que não necessariamente precisariam. Então, se a gente vê um todo da temporada, talvez não 14 episódios, mas sim 12, sabe? Para algumas histórias serem mais direto ao ponto e a gente não sentir tanto assim, que foi algo que eu senti. Porque nesse momento final, principalmente, eu tava muito mais interessada em como ia ser o desfecho dessa história. Eu imaginava que essas questões, elas estariam ali, não necessariamente da forma que foi feito, tá? Não só adivinha, mas eu imaginava que essas resoluções viriam, tipo, em algum momento as crianças estarem de bem já com a Wendy ou concordarem de seguir o passo deles aí, mas a forma que foi feito eu acho que foi um pouquinho mais prolongada do que deveria. Mas ao mesmo tempo também traz uma humanização pra Wendy, que ela tá assim no ápice dela. Inclusive precisamos falar sobre essa mulher, né? O momento, gente, que ela bate a cabeça, eu fiquei assim chocada. Eu fiquei uma meia hora ainda olhando pra TV depois, sabe? A qualidade técnica dessa série é uma coisa absurda. A cena que a Wendy, ela tá se humilhando, a gente vê que ela sempre fica em planos baixos, de forma que inferioriza mesmo o personagem. E como eu falei, né, como essa é uma parte final que ela é muito contemplativa em alguns momentos, é muito simbólico o fato dela tá no local que o irmão foi internado e dela ter mais o entendimento, conversar mais abertamente com os filhos ali sobre tudo que aconteceu com o Ben. Inclusive a própria questão do Ben, acho que perpetuou um pouquinho mais do que devia. E é interessante, né, porque só tem um detetive aí na cidade. O cara, ele investigava tanto a questão da Ellen quanto a questão do Ben. Tô brincando. Mas aí o detetive, inclusive, ele vem nessas simbologias que a série traz, né? Porque o detetive, ele é quase que o último suspiro de justiça. Tanto que ele se envolve ali com a Maya, né? Que também estava tentando fazer as coisas darem certo e o FBI fazendo totalmente o oposto do que seria justo ou certo. E aí a gente chega no momento final, né? Quando o Jonah, ele atira. É interessante porque, assim, o Jonah, a gente teve todo um desenvolvimento dele que se afastava da família desde a primeira parte, né? E por mais que tenha esse momento simbólico da Wendy, eu sinto que tem uma virada um pouco mais abrupta, que talvez precisaria de um desenvolvimento um pouquinho antes, não só naquele momento ali, mas tudo bem. Eu achei até interessante, né, que quando ele fala ali com a Ruth, dela fala, ah, se você quiser sempre vai ter um emprego. Aí ele fala, ah, não, talvez só quando eu for maior de idade. Eu fiquei, mas aí é que você pode ser preso muito mais rápido, mas tudo bem. Era muito mais sobre ele aproveitar a adolescência dele, ser uma criança normal. Afinal, o objetivo era esse, né, com que eles tivessem uma vida mais normal. Então faz sentido, mas eu fiquei assim, ué, mas aí ele vai ser preso muito mais fácil. Mas eu acho muito interessante, porque quando a gente chega na cena final, em que daí temos o Jonah abraçando a família, protegendo a família, ainda mais depois daquela frase emblemática, né? Ah, pessoas como vocês não vencem no final, e no final é o que sempre vence, infelizmente, né? A gente tem uma dualidade ali, porque ele pode tanto ter matado o policial, ou ele pode ter atirado ali no vaso, né? E aí ele não tem mais provas, porque ele fala, ah, isso é evidência, então eu consigo incriminar vocês com isso. E se ele atira ali no vaso, né, sai as cinzas, ele não tem mais essa evidência. Então, se Ozark tivesse uma continuação aí, né, eles poderiam tentar lidar dessa forma, tanto com o policial vivendo ali e perdendo as suas provas, mas continuaria atrás dos Birds, porque eu acho que o final é muito sobre isso, né? Sobre nunca vai acabar. E eles sempre vão se envolver mais e mais. Mesmo que eles vão para Chicago e o acordo com a FBI tenha dado certo, o acordo ali com o cartel tenha dado certo, ainda assim, eles não estão livres disso, né? Como eles falavam, ah, essa vai ser a última coisa. É sempre uma última coisa. A própria Ruth externaliza isso em um momento, né? Ah, é sempre alguma coisa. E sempre vai ser realmente. E o que as crianças já não eram tão envolvidas, mas eram, tão mais ainda, principalmente com esse tiro final. Então, assim, é muito interessante como o Ozark trabalha a narrativa, mesmo que tenha essas meiucas aí. E é mais importante ainda quando a gente fala sobre uma temporada que fala muito sobre família. Então, a gente tem todas essas problemáticas ali, mesmo que eu tenha falado, né? Ah, o enredo das crianças ficou um pouquinho mais longo do que deveria.
maioria, ainda assim, a família é muito discutida ali. Tanto ali na solitude da Ruth, dela sozinha, dela ser a última Langmore e supostamente a última que deu certo, que não morreu, mas morreu, tivemos a morte dela e a morte dela muito sentida. Tendo em vista esse final, né, é algo bem plausível de acontecer. Eu acho que essa é a grande palavra sobre essa temporada de uma forma geral. Quando a gente pensa nela, tudo é muito plausível, apesar da série trabalhar com coisas irrealísticas. Por exemplo, a Ruth falar lá do crime dela que ela cometeu. Ela poderia ser presa ali por ter falado que cometeu um crime, mesmo que eles não conseguissem comprovar ou super investigar, porque ela fala, é uma merda muito grande, sei lá o que. Ainda assim ela confessou que ela fez um crime, mas tudo isso para ter aquele momento da Rachel, dela também acabar se envolvendo no crime muito rapidamente. Então é isso, ao mesmo tempo que eu acho que tem algumas coisas um pouco mais longas ali, ainda assim a gente tem umas cenas que acontecem muito mais rápidas, que talvez precisariam de desenvolvimento maior, tanto nessa questão do envolvimento da Rachel, mesmo que ela tivesse envolvida desde lá atrás, ainda assim é um negócio um pouco mais abrupto. A mesma coisa do perdão ali, né, dos Byrdes. A gente sabe que eles são uma família e família se perdoa e é sempre uma grande tentativa de fazer a relação dar certo, mas eu tive alguns pequenos incômodos em algumas coisas como a história foi contada, mas quanto a como a história é contada dessas formas simbólicas, dessas formas mais contemplativas, eu gosto muito. É um acerto muito grande aí da temporada de uma forma geral e da finalização como um todo. Gosto de uma boa história de traição, hein? E o Cartel traz isso muito bem. Mas também ela me leva a alguns questionamentos, né? Por exemplo, o Ravi, pra mim, ele é um personagem extremamente interessante e a morte prematura dele é algo que a gente já imaginava que iria acontecer, sim. Principalmente porque ele discordava muito com o tio em vários aspectos, até mesmo de como gerenciar ali o cartel e tudo mais. Entendo o teste que o Navarro fez, também foi um ponto de virada muito importante aí pro Marty, dele se envolver mais. Eu acho que aqui, quando a gente chega nessa parte final, não tem ninguém que não tenha cometido um crime, tá certo, assim, lavagem de dinheiro já é um crime, mas que tenha se envolvido com assassinato, com o cartel como ele é. Acho que não tem ninguém que sai limpo, por isso a gente tem ali a cena da Rachel, a própria Wendy, ela considera ali matar o próprio pai pra resolver todas as questões, mas pra mim, apesar de compreender, ele fica ali na nuance de quase perder o sentido da coisa. Por exemplo, se o próprio irmão não matou o filho, que seria o motivo da vingança, por que dar continuidade a isso? E aí a gente vem com uma grande temática, que é a ambição, de como cada vez eles vão se envolvendo, do fato dela mesma se ver ali no negócio. E é interessante porque Ozark trabalha muito bem as suas personagens femininas. Quando a gente chega nesse momento final, a gente vê que quem tá em chefia ali, de fato, são as mulheres. A própria Darlene há muito tempo cuidando do próprio negócio, e a gente vê que a Wendy é muito mais à frente ali que o próprio Marty, a Ruth sempre muito à frente, a própria Claire, né, o envolvimento dela ali, e também a mãe do Ravi. E essa parte do porquê ela segue, né, na traição ali, de matar o próprio irmão e tudo mais, vem muito naquela conversa que a própria Wendy tem, né, que ela fala, pra manter as aparências do patriarcado e tudo mais, então é bom você ter ali o Navarro por trás e tudo mais, mas você que vai mandar, porque a gente vê que a Wendy, ela tá completamente nessa posição. Quando a gente chega nesse momento final, a Wendy, ela tá fazendo muito mais coisa, o próprio acordo ali com a irmã do Navarro, tudo veio dela. Em vários momentos a Wendy vinha falando, né, tipo, deixa eu fazer as coisas, me ouve, e aí a gente até às vezes ficava, meu Deus, vai dar uma problemática muito grande, porque ela tomava a frente e passava por cima do Marty. A gente vê isso nessa última parte também, né? E foi aquilo que eu falei, né? No final acaba sendo sempre uma afobação, a gente assistindo a série, acaba dando certo, mas sempre aí traz uma nova problemática, e é isso. E é um ciclo sem fim pra esses personagens, eles nunca vão sair, mesmo que eles falem, é a última coisa. Por isso que eu falo, essa parte que é mais emblemática de toda a narrativa, de como a série trabalha, é muito bem feita. A minha questão mesmo é mais com alguns desenvolvimentos, mas assim, pra mim, gente, Ozark é uma das melhores séries da Netflix. Lá nos Estados Unidos faz muito mais sucesso aqui no Brasil. Eu confesso que eu não entendo porque aqui no Brasil não pegou tanto, e eu tava torcendo que essa última temporada fosse tipo que nem foi Dark, né? Super bombou, na terceira todo mundo viu, porque é uma série imperdível.
Ozark é simplesmente maravilhosa. Eu acho que ela trabalha muito bem os personagens. Como eu falei, é um final bem plausível dentro de tudo que Ozark veio construindo ao longo dos anos. Na real, eu acho que era o único final possível para essa história, porque como eu falei, é um ciclo sem fim. Eles nunca vão sair disso e sempre vai ser alguma coisa para resolver. E eu acho que é muito emblemático a gente ver como Ozark ficou de uma forma geral. Agora eles vão para Chicago, eles vão fazer o que queriam fazer, vão se envolver em coisas de mais alto escalão ainda e eles passam a ser intocáveis, né? Eles têm o cartel, eles têm o FBI, eles têm tudo. É completamente o contrário, né, daquele meme. Eles não têm dinheiro, eles não têm audiência, eles têm tudo. E pessoas como eles são pessoas que ganham. Então, assim, Ozark acerta na sua mensagem. Eu acho que não teria vídeo que faria jus ao que é Ozark. Sempre vai faltar alguma coisa pra falar. Eu falaria por horas. Eu acho que é uma série, assim, maravilhosa. Tenho as minhas pequenas ressalvas com algumas questões, mas gosto muito de como ela foi finalizada. E é uma série que eu vou sentir muita falta. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam de Ozark de uma forma geral e o que vocês acharam desse final. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!